Há algo lá fora, viajando em silêncio pelo espaço. Um corpo, ou talvez algo mais. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, mas todos que o estudaram concordam em uma coisa: ele não é comum. Desde o primeiro momento em que foi detectado, o 3I Atlas pareceu desafiar tudo o que sabemos sobre o universo. Sua velocidade, sua trajetória, seu comportamento. Nada nele faz sentido. E quanto mais olhamos para ele, mais a dúvida cresce. Estamos realmente sozinhos? Era noite no observatório Haleakala, no Havaí. Os sensores registraram algo minúsculo se movendo contra o fundo de estrelas. À primeira vista, parecia apenas um asteroide comum, mas a velocidade chamou atenção. Ao calcular a trajetória, veio o choque. Não era parte do nosso sistema solar. Veio de fora, de outro lugar, talvez de outro sistema ou até mesmo de outra galáxia. Os astrônomos o classificaram como 3I Atlas. 3I por ser o terceiro objeto interestelar já detectado, e Atlas pelo telescópio que o encontrou. Mas esse nome, simples e técnico, esconde um dos maiores enigmas da história moderna da astronomia. Nas primeiras semanas de observação, o 3I Atlas parecia seguir uma rota estável, mas então algo mudou. Sua velocidade aumentou ligeiramente, sem impacto, sem propulsão, sem motivo aparente. A aceleração era sutil, mas real, e nenhuma explicação física parecia encaixar. O comportamento lembrou o que aconteceu com o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já registrado. Mas no caso do Atlas, havia algo diferente. Uma assinatura eletromagnética incomum. Os dados captados mostravam variações rítmicas, como se o objeto estivesse emitindo pulsos em intervalos regulares. Os cientistas inicialmente pensaram em interferência, mas o padrão se manteve, hora após hora, dia após dia. Poucos dias depois, a NASA publicou uma nota curta. Falou do 3I Atlas como se fosse apenas mais um cometa, mas os dados públicos começaram a desaparecer. Arquivos inteiros sumiram dos portais de observação. Astrônomos independentes começaram a desconfiar. Alguns afirmaram ter visto o objeto mudar de direção de forma abrupta, como se estivesse respondendo a algo, ou ajustando sua rota propositalmente. A imprensa ignorou, mas fóruns científicos começaram a ferver. Quem estava controlando o 3I Atlas? Ou melhor, o que estava controlando? Foi em 2025 que algo ainda mais estranho aconteceu. O Observatório ALMA, no Chile, captou uma série de sinais de rádio extremamente fracos, vindos da mesma região onde o Atlas passava. As frequências eram baixas demais para serem ruído natural e tinham um padrão binário. Quando os dados foram convertidos em som audível, os pesquisadores ouviram algo que descrevem como um pulso constante, seguido de pausas perfeitamente sincronizadas. Não parecia aleatório, parecia intencional. As amostras foram enviadas a centros de análise, mas poucos dias depois, os relatórios desapareceram. Oficialmente, nunca houve som algum. Meses depois, telescópios no hemisfério norte registraram uma mudança súbita na luminosidade do objeto. Ele começou a refletir luz de forma intermitente. Alguns descreveram como se estivesse piscando em direção à Terra. Curiosamente, cada sequência de flashes tinha exatamente 13 repetições, 13 pulsos, sempre na mesma frequência, como uma mensagem ou um código. Entre os que ousaram falar, surgiu uma hipótese chocante. O físico Avi Loeb, de Harvard, já havia dito que o Oumuamua
poderia ser uma sonda alienígena. Então, e se o 3i Atlas fossem parte de uma rede antiga de dispositivos enviados por uma civilização há milhões de anos? Sondas silenciosas, espalhadas pela galáxia, monitorando planetas, coletando dados, esperando o momento certo. O conceito não é novo. Há décadas, Carl Sagan já falava da hipótese da sentinela. A ideia de que civilizações avançadas poderiam deixar artefatos automáticos em sistemas jovens, esperando o surgimento de vida inteligente. Se for verdade, talvez nós acabamos de encontrar um deles. Pouco depois das primeiras observações, documentos começaram a circular em fóruns privados. Relatórios que supostamente vinham de dentro da NASA e da ESA. Falavam de um projeto chamado Silent Dawn, Amanhecer Silencioso. Segundo os textos, o programa estudava anomalias controladas, objetos com movimentos não newtonianos, detectados desde a década de 1980. O mais surpreendente era uma nota técnica, datada de 2019, que dizia: o próximo corpo interestelar apresentará resposta ativa. As comunicações devem ser interrompidas imediatamente. Ninguém sabe se os documentos são autênticos, mas o conteúdo coincide com o comportamento do Atlas. No início de 2025, radiotelescópios na Austrália captaram novos pulsos, a mesma sequência binária, mas agora com variações de frequência, como se alguém tivesse aprendido com nossas tentativas de decodificação. O sinal parecia evoluir, responder. Os pesquisadores notaram algo assustador. Os intervalos entre os pulsos correspondiam exatamente às coordenadas orbitais da Terra. O 3i Atlas não estava, digamos, só passando. Ele estava mirando em nós. Durante o período em que o 3i Atlas se aproximava, satélites em órbita baixa registraram anomalias magnéticas incomuns. Alguns sistemas de GPS falharam por minutos inteiros. Ondas de rádio sofreram pequenas distorções. Em várias partes do mundo, rádios amadores relataram captar sons estranhos, frequências moduladas que pareciam repetir frases ou números. Tudo isso foi descartado como coincidência, mas os relatos continuam aparecendo até hoje. Há quem acredite que o 3i Atlas não é o primeiro nem o último, que esses objetos aparecem em ciclos a cada determinado número de anos. E se for verdade, significa que algo ou alguém está monitorando o progresso da vida na Terra. Uma inteligência que observa à distância, esperando o momento em que possamos finalmente compreender. Entre as dezenas de tentativas de decifrar os pulsos do Atlas, uma delas se destaca. Um grupo de linguistas aplicou o mesmo método usado para tentar decifrar o Wall Signal, de 1977. O resultado surpreendeu. A sequência binária, quando convertida para coordenadas, apontava para um ponto específico, no cinturão de Kuiper, uma região repleta de rochas geladas e lar de inúmeros objetos desconhecidos. Talvez o ponto de origem do 3i Atlas, ou seu destino final. Textos antigos, gravuras e até lendas tribais descrevem mensageiros luminosos vindos do céu. Na mitologia maia, falava-se de olhos do cosmos que observavam a Terra. Na Suméria, há registros de estrelas errantes que traziam mensagens dos deuses. E se todos esses relatos fossem memórias antigas de eventos parecidos, objetos interestelares passando perto da Terra em outras eras? Talvez o 3i Atlas não sejam novidade. Talvez sejam visitantes recorrentes. Oficialmente, tudo ainda é tratado como coincidência. Mas nos bastidores, cientistas admitem: há dados que não podem ser explicados.
A trajetória do 3I Atlas não se encaixa em nenhuma simulação padrão. Sua composição, segundo análises espectroscópicas, contém ligas metálicas incomuns, com propriedades ópticas jamais vistas em materiais naturais. E então surge a pergunta inevitável: será mesmo apenas um cometa?